Eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre preservativo masculino. Faz um tempo que eu estou pensando em fazer um vídeo falando sobre contracepção, porque é um assunto importante e eu pretendo fazer uma série, na verdade, em cada vídeo falar sobre um determinado método, explicar vantagens, desvantagens, tudo mais. Também falar sobre a questão da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que é um problema que todo mundo que faz sexo enfrenta. Então eu acho que é importante falar sobre essas questões. O Brasil é um país com uma elevada taxa de contracepção, o que significa que um número elevado de mulheres tem a sua necessidade de contracepção atendida. Seria algo a partir de 70%. Em escala global, esse é um valor alto, mas ainda não é o desejável. É que a gente tem essa escala em comparação com outros países, né? Esse é um assunto muito importante também porque quanto maior a prevalência de contracepção num país, menor o índice de morte materna, que é o número de mulheres grávidas que morrem, ou grávidas ou durante o parto, ou em consequência do parto, ou de abortos também. Um dos maiores mitos sobre contracepção é o que diz que todo mundo que usa contraceptivo está livre simplesmente de uma gestação indesejada. Isso não é verdade, não adianta, não importa o quanto as pessoas cobrem essa questão. É claro, é importante usar contracepção, mas não é verdade que só porque você está usando contracepção direitinho não vai ter uma gravidez indesejada pela frente. Então, não adianta, você tem que já considerar essa possibilidade quando você pensa em ter uma vida sexual ativa, no caso de uma relação heterossexual. Só para ilustrar, eu tenho aqui alguns números dos Estados Unidos em 2008, onde houve uma ocorrência de 6,4 milhões de gestações não planejadas. E de todas as gestações naquele ano, apenas 52% delas foram planejadas, sendo que 25% foram não planejadas com a utilização de contraceptivo. Ou seja, 25% das mulheres que engravidaram naquele ano estavam usando algum método contraceptivo e não pretendiam engravidar. Apenas 23% foram não planejadas e sem uso de contracepção. Então, assim, esses números dão a dimensão, exemplificam o quanto a utilização de um contraceptivo não é uma garantia da não ocorrência de uma gravidez indesejada. E para começar essa série, eu acho que uma excelente escolha é o preservativo masculino, por quê? O preservativo masculino acaba sendo a opção mais óbvia de muitas mulheres e muitos homens devido à sua propriedade de também proteger contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Um dos conceitos mais importantes quando se fala sobre contraceptivo é o de uso perfeito e de uso típico. O uso perfeito seria em condições de pesquisa exatas, sem as falhas da utilização verdadeira. O uso típico é na utilização verdadeira. Muitas vezes os contraceptivos já são falados com as suas taxas de falha em uso perfeito e se tem aquela ilusão de que a eficácia é muito elevada. Mas é muito importante a gente separar as taxas de uso típico, porque de uso típico, na verdade, é a que realmente importa na vida real. No caso do preservativo masculino, o índice de falha em uso perfeito é de 2%, mas em uso típico é 17%. É uma das taxas de falha mais elevadas entre os métodos contraceptivos disponíveis atualmente. Então, como contraceptivo, o preservativo masculino, na verdade, não é a melhor escolha. Na verdade, pelo menos não sozinho.
O ideal é que ele seja utilizado em conjunto com algum outro método contraceptivo também. Uma das questões mais importantes relativas ao preservativo masculino é que ele precisa da cooperação do parceiro. E, infelizmente, não é toda mulher que pode contar com isso. Existem muitos homens que se recusam a utilizar o preservativo masculino. Então, essa é uma das desvantagens dele. Mas, no que se refere a, pelo menos, a proteção de doenças sexualmente transmissíveis, ele deveria ser sempre uma escolha quando essa é uma questão relevante. Algumas razões para a falha dos preservativos masculinos também estão muito associadas a falhas no armazenamento, como pessoas que deixam no porta-luva do carro, que é um lugar que aquece muito, ou que no momento da colocação acaba rasgando devido a algum anel na mão, ou a unha, ou se não se deixa o espaço na ponta para o depósito do sêmen, ela também estoura. Utilização de derivados do petróleo, como vaselina, por exemplo. A vaselina é proibida porque pode ocasionar ruptura do látex. É sempre bom utilizar lubrificantes à base de água. Mas também existe a questão de falhas na fabricação mesmo, e contra essas falhas realmente não tem o que fazer. Agora, falando na prevenção de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, é importante pensar que o preservativo masculino também não é 100% eficaz nesses casos. No que se refere ao HIV, ela é bastante eficaz. Em estudos controlados, o índice de falha do preservativo na transmissão do HIV foi de 1%, mas não existem dados sobre o uso típico, pelo menos eu não encontrei. Então, de fato, eu imagino que as falhas na transmissão do HIV devem ser exatamente as falhas da camisinha mesmo. Agora, no que se refere a outras doenças, como clamídia, gonorreia, o índice de falha passa de 20% a 40%. E no caso do HPV, herpes, tricomoníase, o índice de transmissão com o uso de preservativo chega a 70%. Por que isso acontece? Porque essas são doenças que não são transmitidas apenas pelo contato do pênis ou do canal vaginal. São doenças que podem ser transmitidas através do contato em outras regiões da genitália. Então é importante ter atenção para essas questões também. Outra coisa, a taxa de ruptura de preservativo fica entre 1% e 13%, que é uma taxa que não deve ser desconsiderada. Um dos maiores mitos no que se refere à transmissão de doença sexualmente transmissível é o de que quem recebe sexo oral não tem risco de contrair doença. Isso não é verdade. Existe uma questão cultural que associa sujeira à região genital, quando na verdade a gente tem muito mais micróbios na boca do que na região genital. E na região genital é muito maior a probabilidade de contágio por qualquer doença, porque é uma região com a mucosa mais delicada. Então tem muitas pessoas que acham que, como estão recebendo sexo oral, elas não precisam se preocupar com uma proteção. E na verdade existe uma possibilidade de transmissão, sim. Então a utilização de preservativo durante o sexo oral não é só para proteger quem está fazendo sexo oral, quem está, no caso, colocando a boca na genitália, mas também a pessoa cuja genitália vai ser acariciada naquele momento. E também uma outra questão que é importante falar sobre o preservativo é que, no caso do sexo anal, é imprescindível a utilização de preservativo. Eu sei que eu estou devendo ainda um vídeo sobre sexo anal e eu vou falar sobre isso melhor quando eu for falar sobre esse assunto, mas já que eu estou falando sobre preservativo, é importante mencionar isso. Não se pode jamais fazer sexo anal sem preservativo, porque existem micróbios na região anal. Seriam as bactérias do intestino, as bactérias da flora intestinal, que quando estão no intestino, ali é o lugar delas, mas que em contato com o pênis podem provocar infecções muito graves.
Então, por isso é fundamental a utilização de preservativo no sexo anal, principalmente também porque no sexo anal ocorrem mais ferimentos, a região é mais sensível, então é maior a possibilidade de sangramento e também maior a possibilidade de ocorrência de machucadinhos. Na verdade, sempre ocorrem machucadinhos durante a penetração, tanto na vagina quanto no ânus, mas no ânus nós temos mais machucadinhos devido à própria natureza da mucosa da região. Então, a possibilidade de contágio por doenças ali é sempre maior. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu prometo que eu vou voltar com essa série. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre a pílula anticoncepcional. Tchau, tchau.